A paz do Senhor para todos. Por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu vou ler um versículo, mas eu não vou deter-me neste versículo. Capítulo de número 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Por favor, diga Pai. Muito obrigado. Assentai-vos. Eu quero falar sobre atos de pais e filhos, baseado em Atos dos Apóstolos. Diga amém. Vou precisar muito de sua atenção. Nós, assembleanos, valorizamos por demais o livro de Atos dos Apóstolos, como eu já disse ontem. Nós valorizamos a contemporaneidade dos dons. A equipe da Academia de Pregadores que está aqui, foi um prazer revê-los. É um prazer revê-los. Nós tomamos por base as experiências de Atos dos Apóstolos, porque nós acreditamos que o que aconteceu em Atos, o Espírito Santo ainda faz hoje. Amém? Nós cremos nisso, até porque Atos não tem a palavra amém. A maioria das cartas tem a palavra amém, findou. Atos não tem a palavra amém no final. E no capítulo 1 de Atos, versículo de número 1, está escrito que Lucas e Atos é o que Jesus começou a fazer. Então, se Atos não tem amém, e o versículo 1 diz que é o que Jesus começou a fazer, perceba que o versículo 1 do capítulo 1 diz que Lucas e Atos é o que Jesus começou a fazer. E quando você chega no último capítulo, não tem a palavra amém. Isso quer dizer que não acabou o que Jesus começou a fazer. O Espírito Santo continua fazendo o que Jesus começou a fazer através da igreja. Então nós cremos nisso. Nossas experiências são válidas, sim, desde que baseadas na palavra. Os sensacionistas desprezam-nos, desprezam nós pentecostais, porque nós ainda cremos na experiência, nos dons espirituais. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Hoje eu ouvi 2 ricos testemunhos, e já postei na minha página, sobre o poder daquele que responde à oração da igreja. Me contaram, eles contam vários testemunhos, e eu consegui pegar 2 e postar. Nós precisamos compartilhar experiências. Onde eu estava pregando em Gaspar, anteontem, um pai me apresentou, o filho do pastor me apresentou, esqueci o nome dele, apresentou sua filhinha de 6, 7 anos. Ela ia tirar um tumor na garganta. E ela disse: pai, eu não vou fazer cirurgia, eu vou orar e Jesus vai me curar. Num certo culto, ela começou a dizer: estou vendo uma luz, estou vendo uma luz, estou vendo uma luz, e desmaiou. E quando levantou, já estava curada. Se a gente não postar essas coisas, os reformodinhas vão matar a fé pentecostal de nossos adolescentes e jovens. Vamos postar, vamos falar, vamos compartilhar. Vamos divulgar. Jesus ainda faz. O Espírito Santo ainda é o Senhor da igreja. Atos é o livro do Espírito Santo. Só que alguém chega e diz: ser cheio do Espírito Santo é caráter. Sim, concordo, mas você está baseando-se em qual escritor e qual texto da Bíblia? Baseado em Efésios 5, ser cheio do Espírito Santo é caráter mesmo. Baseado no Evangelho de João, o trabalhar do Espírito Santo é salvação. Mas baseado em Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo é se deixar envolver pelos dons espirituais, é falar em novas línguas, é orar e curar os enfermos em nome de Jesus. Então depende de que ângulo, que texto da Bíblia você está querendo falar comigo. Porque João se dedica a falar do Espírito Santo operando o novo nascimento, Lucas se dedica a falar do Espírito Santo dando poder testemunhal para a igreja cumprir seu papel missionário, e Paulo se dedica a falar do Espírito Santo trabalhando no caráter da igreja.
Aí, quando o Espírito Santo me salva, na instrução de João, quando o Espírito Santo me enche, na instrução de Lucas, e quando o Espírito Santo trabalha no meu caráter, na instrução de Paulo, aí eu estou vivendo a plenitude do Espírito Santo. Mas tudo isso é um processo. Adolescentes, moças, diga comigo, processo. Fala aí, processo. Então a santificação é o processo do Espírito Santo em nós. E no dia do arrebatamento, a glorificação. Então você terá fraquezas, como todos nós temos, desânimo, vontade de desistir, mas você ainda está em processo. E a Bíblia diz: aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Quando se fala de processo, aí você tem que lembrar da sua família. Quando se fala de processo, eu me lembro do meu pai. Eu me lembro dos pais. Quando se fala de processo, eu lembro dos filhos. Porque vocês chegaram até aqui passando por processos, estão numa nova fase que já está sendo superada. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos 1, onde fala muito de pais. E Jesus fala sobre o Pai Celestial. Disse no versículo de número 4. E aqui ele vai repetir no versículo de número 7. Ou seja, temos um modelo exemplar de pai. É o nosso Pai Celestial. Todos os homens apresentavam Deus com alguns títulos. Jesus veio e apresentou Deus como Pai. Desde a oração modelo em Mateus 6, Jesus disse: quando fores orar, orareis assim, porque costumeiramente todos oravam: ó Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidequeno, Jeová Chamá, e aí continuavam. Mas quando Jesus veio, ele disse: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu. No Evangelho de João, Jesus faz isso com maestria. Eles não conheciam Deus como Pai. Então Jesus vem no capítulo número 2 e diz: esta casa é a casa de meu Pai. Capítulo 3 ele ensina que nascer de novo é nascer do Pai. Capítulo 4 Jesus ensinou a mulher samaritana que o Pai é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito. Em João, capítulo de número 11, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou fazendo isso por causa dessa multidão. Lázaro, vem para fora. Capítulo de número 12, ele disse: Pai, glorifica teu nome. E o Pai respondeu: eu já o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. Capítulo de número 13, ele fala que o Pai o enviou para servir. Capítulo de número 14, não se turbe o vosso. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu há muitas moradas. Capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu é o lavrador. Capítulo 16, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu rogarei e ele vos enviará outro. Aí quando chega no capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu revelei aos homens o nome que eles não conheciam. Que nome é esse? Pai. Independente dos erros de seus pais, independente da falha de seus pais, independente do abandono que você sofreu dos seus pais, há um Pai que você pode contar com Ele. Ainda disse Davi que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Deus jamais me abandonará. Se você está longe da casa de pai, volta para a casa do papai e deixa ele te tratar como filho. E nós temos historicamente no capítulo 1 outros pais e filhos. Eu vou falar sobre atos de filhos e pais. Versículo de número 5.
João, na verdade, batizou com água. Vou pedir muito para você falar comigo. Diga João. Ok. No versículo de número 22, mais uma vez se cita João, começando no batismo de João. Aqui nós temos um filho nascido por causa de um milagre. Adolescentes, fiquem comigo por favor. Quem de vocês aqui já ouviu seus pais dizerem ou testemunharem a alguém que seu nascimento foi complicado, ou você sabe que você nasceu por um milagre, ou tem pais aqui que sabem que seus filhos são milagres? Adolescentes, quantos adolescentes que são milagres? Pais, que seus filhos são milagres. Ali está a irmã, tem mais alguém? Tem lá no YouTube, tá? Assiste eu e minha esposa lá. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Alguém sabe, tá fraquinho ainda, né? Mas assiste lá que vai bombar. Então, o meu filho é um milagre. Eu não podia engravidar minha esposa, uma doença varicocele, tive que fazer cirurgia. E o doutor disse, faça a cirurgia, mas não terá garantia nenhuma. E ela só engravidará 1 ano e meio depois. A minha esposa tinha um útero virado para trás. Jesus colocou o útero dela no lugar. Quando ela descobriu que estava grávida, já tinha 2 meses. Mas quando descobriu que estava 2 meses de grávida, tinha um mioma no útero. Então não podia tentar tirar o mioma por causa da criança que lá estava. Perdemos uma criança tempo atrás, a minha esposa com 6 semanas de grávida. Mas Deus usou uma criança, Aninha, filha do Edivaldo, evangelista Edivaldo, cidade Jardim Paulista, interior de Goiás. Aninha estava orando, e quando eu e minha esposa passamos pelo corredor, ela nos chamou em lágrimas, ela chorava, ela pranteava, ela soluçava de chorar. E ela disse, titia, a senhora está grávida, mas não é esse, é outro. Foi esse que a Luana perdeu. E agora nasceu o Eliseu filho. É lindo mesmo. No tempo que João nasceu, Isabel e Zacarias eram avançados em idade. Isabel não podia gerar. Mas quando o anjo desceu a Maria para falar do nascimento de Jesus, o anjo disse, ela já está no 6º mês. E Herodes matava seus filhos, com medo de ser traído, com medo de ter o trono roubado. Enquanto Herodes gerava para matar, um casal temente a Deus orava e não conseguia engravidar. É aí que alguns olham para o mundo e diz, Deus, por que Herodes gera para matar? Eu quero gerar para a sua glória e não consigo. Eu quero fazer para a sua glória e não me desenvolvo. E aí chegou o tempo certo. O Senhor visitou Isabel, ela engravidou, e quando Maria veio a ela, quando Maria lhe saudou, João Batista aqui na barriga, ó, estremeceu no ventre de Isabel, porque a mãe foi cheia do Espírito Santo. Então Deus fez um milagre. E aí, quando perguntaram a ela, e o nome do menino? O velho estava mudo. Porque quando o anjo chegou a ele e disse assim, sua oração foi ouvida, tu darás a luz a sua esposa, dará a luz a um filho, vocês vão ficar grávidos. Ele disse, minha esposa é velha, eu sou velho, ficar grávido. Aí Gabriel disse, você vai ficar mudo. Então ele chegou em casa, falou nada. E aí a velha ficou buchuda. Como diz nós na Bahia, eu sou baiano. A velhinha engravidou. E a barriga está crescendo. E enquanto o menino está lá, a boca do velho não abre. Juízo. Quando o menino nasceu, perguntaram, o que virá a ser este menino? Você sabia que quando você nasceu e você foi segurado nos braços, seus pais perguntaram, o que você se tornaria?
E pais cristãos, a partir dali, começam a projetar. Agora entenda isso. Perguntaram: qual é o nome do menino, Isabel? Ela diz: João. Aí disseram: não, quem fala é o pai. Mas o pai está mudo. Não, mas tem que dar um jeito, o pai tem que confirmar o nome do menino. Não é a mãe que dá nome, não. É o pai. Se for esse nome, o pai vai confirmar. Olha que coisa forte. Aí pegaram uma tábua. Uma cartinha que mandaram para Luana. Eu não leio não, Luana lê tudo. Leio nada. Por dentro e por fora, irmão, é muita coisa. Ela gosta. Aí pegaram a madeira e deram a Zacarias. Olha o nome do menino. Aí o velho. Aí quando mostraram qual era o nome? João. Não gosta não, né? Não crê não, né? João. E aí, meu irmão, a boca do velho se abriu. E ele começou a profetizar. Um pai profeta. E o filho se tornou profeta. Eu creio que a unção que está sobre seus pais também está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Qual pai que não se alegra com a palavra dessa? E qual filho que admira a unção de Deus na vida de seu pai e não se alegra com a mensagem dessa? Então, João, nascido por um milagre, desde a infância, teve uma experiência com o Espírito Santo desde o ventre. E quando Jesus chega no Jordão, onde ele pastoreava, eu imagino João dizendo: eu já senti essa presença que eu estou sentindo aqui. É ele. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pais e filhos. Versículo de número 13 a seguir. Acompanha comigo. 12 a seguir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou Oliveira, que dista daquela cidade uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Aí você fala comigo: Pedro, João, Tiago, André. Até aqui tá bom. Esses aqui são filhos interessantes. André e Pedro, Tiago e João, diz a Bíblia que quando eles foram chamados, deixaram a empresa dos pais no ramo da pescaria e começaram a seguir Jesus. Porque às vezes, no tempo certo, você terá que deixar os costumes de sua família para cumprir propósitos maiores de Deus para a sua vida. Então só os adolescentes, isso é pedagógico, só os adolescentes dirão comigo: Deus pode me levar além do que meus pais chegaram. Assim foi com estes. Sempre na Bíblia, o nome de Pedro vai estar ligado ao seu pai. Pedro e André, filho de Simão. Depois você vai ler Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nome que minha esposa não deixou eu colocar no meu filho. Brincadeira. Então, eu acho de muitos significados que tem genealogia forte, pais de influência, mas filhos que se deixaram entrar na história com o nome do pai ligado ao nome deles. Isso é honra para qualquer pai. Indica proximidade.
amor pela história, respeito a quem já viveu o seu futuro. E ainda diz no versículo 13, Tiago, filho de Alfeu, para não confundir o Tiago, irmão de João, e Judas, filho de Tiago, para não confundir com o Judas que traiu. Então a identificação é colocar o nome do pai. Existem filhos que quando o nome é citado, o nome dele ou o nome dela honra o pai. Mas existem filhos que infelizmente ligar o seu nome ao nome do pai envergonha o pai. E existem pais que infelizmente ligar seu nome ao nome do filho envergonha o nome do filho. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser tratado. Mas sobre sua casa, eu disse ontem, repito hoje, e a igreja existe para quebrar ideologias. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua família, e vai ter mudança lá pelo poder dessa palavra. Alguém acredita nisso? Pais e filhos. Atos de pais e filhos, ou pais e filhos em Atos. Continue comigo, versículo de número 14. Todos estes, que são os discípulos, perseveraram unânimes em oração. Gostei, põe o versículo aí. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vou perguntar, dele quem? Dele quem? Jesus, tem que ser bom de português nessa hora. Dele quem? Diga Jesus. Os irmãos de Jesus de joelhos. Isso é milagre. Eu repito, isso é milagre. Eu repito até toda a glória, isso é milagre. Por que, pastor, milagre? Porque você lê João capítulo 7, está escrito que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Chegaram ao ponto de chamar Jesus de louco. José, em sonhos, teve uma experiência com o anjo lhe dizendo: não temas receber Maria como sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é pelo poder do Espírito Santo. Você vê, pelo menos registrado na Bíblia, que José quase não fala, é um pai caladão. Mas o anjo disse assim, ei, menina, olha o que o anjo disse: coloque o nome dele de Jesus. Você não vê José falar na Bíblia, mas quando a Bíblia registra José falando: como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Pegou não, gente? Qual é o nome que José fala, gente? Quem era que colocava o nome nos filhos? O pai. O menino nasce. E Maria: qual o nome, meu bem? Qual o nome, meu bem? Aí o José, que não falava, abre a boca e diz: Jesus. Aleluia! José falou o nome mais poderoso de todos os tempos. O pai José falou o nome que é sobre todo o nome. O pai José falou o nome que demônios estremecem, respeitam e tem que bater em retirada. O pai José falou o nome que, quando é invocado com fé, as enfermidades são curadas. Aí eu pergunto, filhos, eu estou perguntando aos filhos, não empolga não, pai. Eu estou perguntando aos filhos: quem dos filhos aqui já se alegraram ouvindo seus pais falando de Jesus? 4. Sangue de poder. Quantos dos filhos aqui, adolescentes, já se alegraram ouvindo seus pais falando o nome de Jesus? E quantos pais aqui já falaram de Jesus aos seus filhos?
Eu. Quando o neném chegou lá no nosso quarto, lá no apartamento lá da maternidade, ele estava mexendo no celular, colocando um negócio no YouTube. Aí minha esposa: amor, você vai colocar alguma coisa para ele ouvir? Falei: Ela: o quê? Falei: Gênesis na voz de Cid Moreira. Qual história, meu bem? José. Porque vai ser bonito e servo de Deus e rico. Falemos como pai o nome de Jesus. Como pais, o nome de Jesus. O que tem a ver esses filhos aqui? É que eu estou falando para vocês que José sempre teve a fé, a crença de que Deus em pele humana estava dentro da casa dele, brincando no quintal, trocando a fralda de Deus menino, ralando o joelho, Deus menino. Todo homem quis ser rei, todo rei quis ser imperador, e os imperadores quiseram ser Deus. Deus se fez menino. E na idade de vocês, 12 anos. Aí tem uns que dizem: eu tenho 12, vou fazer 13. Quantos anos você tem? Vou fazer 14. Aí quando chegar no 18, passa rapidinho, tá? Lá de ser bestalhada, fica calma. Ele está no templo, conversando com doutores. Ah, pastor, mas era Jesus, totalmente criança, conversando com doutores, fazendo-lhe perguntas. E adolescentes sabem perguntar, irmão. Fazendo-lhes perguntas e respondendo-lhes. 3 dias ficou lá. Quando eu tinha 5 anos de idade, igual o Israel disse hoje que ele é igrejeiro. Quando eu tinha 5 anos de idade, nesse dia eu completei. Eu cheguei na igreja, na escola dominical, antes do porteiro. O que você quer aqui, Eliseu? Vim buscar meu presente que manhinha falou que Jesus dá presente. E sabe qual foi o presente que eu pedi? Me batiza com o Espírito Santo. Fui batizado e falo em línguas até hoje. E os pais, quando acharam José como pai, disse: você quer matar eu e sua mãe do coração? Aí Jesus diz, olha o que Jesus diz: não sabíeis vós que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Esse não sabíeis vós vocês sabem que eu sou diferente. É uma pergunta retórica. Aí você diz: pastor, isso foi orgulho? Foi não. Está escrito aqui, ó. Eu esqueci o versículo, aí eu tenho que ler, para não dizer que eu estou inventando. Porque tem crente que não lê Bíblia, aí pensa que a gente também não lê. Capítulo 2, 49. Por que me procuram? Por que me procuram? Não sabíeis que me é necessário estar na casa de meu pai? Aí o P maiúsculo aí, porque está falando de um pai acima de José. Aí vem o versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no coração. A mãe sempre tenta apaziguar as coisas, né? E José estava... E a raiva fez José esquecer momentaneamente que aquele era um menino diferente. Eu não cheguei onde eu quero chegar. A tradição diz que José morre. Ele não é mais citado na Bíblia. E na cruz Maria está sozinha ao pé da cruz. E Jesus, vendo a solidão da mãe,
Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Está aqui. Quem? João. Aonde? Aqui, em Atos 1. De joelho. O que tem a ver, pastor? Tudo. João vai adotar Maria como mãe. E Maria adotar João como filho. Pastor, a minha vida, pastor, é uma luta. Eu fui adotado, eu fui adotada. Sortuda. Sortudo. Deus tem um grande projeto com você. Algo lindo da parte de Deus para acontecer através da sua vida. Deus é soberano, está no controle da sua vida. E na cruz, um filho é adotado, tão quanto uma mãe. Então você não foi simplesmente adotado, você também adotou esse homem e essa mulher como seus pais. Onde a igreja se desenvolve, a orfandade não permanecerá, entristecendo vidas, encolhendo corações. O filho adotado é o filho do coração. A filha adotada é a filha do coração. E o amor lança fora todo medo. Só que José morre e não viu seus filhos de joelhos, acreditando no Cristo, único Senhor e Salvador. José não viu, mas mesmo após a morte de José, os seus filhos agora estão de joelhos dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os filhos de José foram cheios do Espírito Santo, porque acreditaram no Filho de Deus, que José, o pai humano, teve a oportunidade de criar, teve a oportunidade de cuidar. Não estou entendendo, pastor. Quem sabe você entristeceu muito o seu pai quando vivo, ou seus pais. Seus pais partiram para a glória e não te viram aceitar Jesus, não te viram voltar para Jesus, não te viram fazer a obra missionária. Mas fica tranquilo, o Deus de teu pai está te vendo. O Deus de teu pai está vendo que com a sua fé, com o seu culto, você está honrando a memória dele. Eu já li isso no meu direct, eu já ouvi isso de jovens e adolescentes. Meu pai pregava para mim, eu já ouvi isso de obreiros. Meu pai falava para mim e eu não acreditava. Meu pai falava para mim e eu debochava. Mas se meu pai pudesse me ver hoje, meu pai morreu e não me viu servir ao Cristo dele. Mas um dia, quando a trombeta tocar, seu pai vai te ver ser galardoado em nome de Jesus, e vai se alegrar pelo seu desenvolvimento ministerial, pelo seu temor a Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Existem em todas as igrejas essa classe de filhos que eu estou falando aqui. João, filhos que nasceram por milagre. Você não pode esquecer de que é um milagre. Isso sempre edificará a sua fé. Filhos que após a morte de seus pais encontram Deus, encontram a fé, ou se encontram em Deus. Pedro, João, André, Tiago, filhos que têm orgulho de falar o nome do Pai, orgulho de lembrar os seus pais. Só que aí, meu irmão, no versículo de número 16, coloca aí que eu estou achando chique, 16, 10 mais 6, isso. Irmãos, convinha, Pedro falando, que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu. É isso mesmo, predisse, está diferente ali, é a mesma coisa. Predisse, proferiu pela boca de... Fala, gente, Davi. Acerca de... Não, acerca de... Judas. Ok, bora voltar. Predisse pela boca de... Acerca de... Aqui nós temos a história de um pai e a história de um filho.
Esse pai aí, ó, quem é o pai aí? Davi. Escute isso. Só os adolescentes digam amém. Davi, se ele profetizou, predisse, dizer antes, ele profetizou, profeta, rei. E ele predisse onde? Nos salmos, canções, oração. Então você vê nesse pai Davi, um homem, profeta, rei, escritor, adorador, músico, compositor. Quem não quer ser um pai desse? E quem que não quer um pai? Profeta, rei, juiz, adorador, compositor, músico, escritor. E aí vai. Opa, se eu tivesse um pai desse ia ser top, hein? E aí vai. Rico, rapaz, ancestral de Jesus Cristo. Um pai desse eu tirava onda. Como filho dele, talvez você não teria orgulho. Porque o Davi, que é tudo isso que eu te falei, o Davi, que é tudo isso que eu te falei, perdeu Adonias para a soberba, perdeu Absalão para o ódio. Aminon foi assassinado por Absalão. Aminon, outro filho dele, assassinado por Absalão. Por quê? Porque Aminon havia estuprado a irmã. Então na casa de Davi, um filho mata o outro, e esse outro que foi matado por esse filho, assassinado por esse filho, havia estuprado a própria irmã. E Adonias, na velhice de Davi, tenta tomar o seu trono. E diz a Bíblia, porque Adonias não era exortado por Davi. Davi nunca chamou a atenção de Adonias dizendo: por que você está fazendo isso? A correção de seu pai por você não é falta de amor, ao contrário, a Bíblia diz que quem ama disciplina. Hebreus 12. Ausência de disciplina, filha, ausência de disciplina, filho, aí sim é falta de amor. Se você conversar com uma pessoa mais velha, que não teve a disciplina, ela dirá assim a você: como eu queria que meu pai me exortasse, que minha mãe me exortasse, eu não cometeria os erros que eu cometi. E alguns pais já me disseram, como co-pastor em um campo ali em Goiânia, eu posso dizer isso aqui. Alguns pais já me disseram que não corrigem seus filhos por medo de perder o amor deles. Pais, te amar é escolha deles, te respeitar é obrigação dos filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu o coração dos seus filhos. Que Deus me guarde como pai. Que Deus guarde o meu filho. Que Deus guarde você de se perder como filha e de se perder como filho. Que Deus guarde a sua família. E agora nós temos um filho, quem? Judas. Só os adolescentes. Fala comigo. A fonte do nome Judas. Fala, menina. A fonte do nome Judas é Judá. E Judá significa louvor. E o nome é bonito ou não é? É bonito ou não é o significado desse nome? É lindo. Jesus, leão da tribo de Judá. Glória. É só falar esse leão de Judá, o povo já. Eita. Aí o pai pega a criança e diz: seu nome é lindo, meu filho. Porque os irmãos sabem que para o povo judeu, colocar o nome no filho
estava profetizando acerca do seu futuro, estava expressando um desejo. Aí diz: meu filho, eu coloco em você esse nome, porque você será alguém que dará louvor a Deus. Meu filho, eu coloco em você esse nome, porque você será alguém que honrará a Deus. Mas esse Judas frustrou a credibilidade que seus pais lhe deram. Quando uma mulher adorava, quando uma mulher louvava com atitude e quebrantamento, Judas reclamou. Judas reclama porque ele valoriza um perfume que vale 300 denários, mas vende Jesus por 30 moedas. O perfume vale 300, Jesus vale 30. Desprezou o nome, o sonho e a credibilidade dos pais. Isso é desonra, ao contrário de Efésios 6, que diz: filho, honre seu pai, honre sua mãe. Primeiro obedeça. Vós filhos, sede obedientes aos... Coloca aí Efésios 6. Efésios 6. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque seus pais podem te dar uma ordem que quebra os princípios de Deus. Aí com sabedoria você tem que expor para eles na Bíblia que essa ordem não pode ser obedecida. Sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Primeiro, obediência. Segundo, está escrito, honrar. Segundo é 2. Primeiro é 1. 1 é obediência. E 2, honrar. Quando eu obedeço meus pais, eu sou beneficiado. Honrar os meus pais, eles são beneficiados. Honrar os pais é praticar os princípios ensinados, é dar ouvido, mesmo que sua chamada não seja o que seu pai enxergou ou que sua mãe enxergou, mas não cumpra um papel que os envergonhará. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento. Deus não dá mandamento sem com esse mandamento ter uma promessa acompanhada. E qual promessa para quem honra pai e mãe? Para que te vá e sejas de longa sobre a... Quer viver? Quer morrer? Quer viver? Quer vida longa? Aí, ó. Muitos jovens e adolescentes têm seus pais em seus enterros, em seu enterro, porque não praticam o princípio da obediência e da honra. Se enquanto eu estou pregando, ou enquanto o pastor prega, você está no Instagram, no Facebook, no YouTube, você está mostrando que em casa a palavra de seus pais não tem nenhum valor para você. Porque se a palavra de Deus não te é valorizada, imagine a palavra de humanos. E estou ouvindo, mas para mim não está tendo valor algum. Um dia você desejará ouvir a voz dos pais, e a única coisa que você terá será um silêncio ensurdecedor. Mas enquanto eu prego, o pastor prega, e vocês prestam atenção, vocês estão aumentando em vocês a capacidade de honra. Porque honra é de gente nobre, desprezo é coisa de gente desprezível. Desonrar pastor, desonrar professor, desonrar autoridades é porque em casa se desonra os pais. Esse tipo de gente se tornará um Judas.
abrindo mão dos sonhos, dos projetos e dos desejos de Deus para a sua vida, revelados a você através de seus pais. Só que aí, vocês disseram uma frase comigo. Para Judas, gente, eu não quero que vocês esqueçam uma frase que vocês disseram. Para Judas, não teve arrependimento, não teve perdão, mas para vocês tem. E Jesus está dando oportunidade a adolescentes aqui hoje para liberarem perdão, para decidirem ser diferentes e não serem como esses meninos de malhação. São maconheiros, prostitutos, drogados, rebeldes, hipócritas, mentirosos, porque ator é hipócrita, é um dos significados da palavra ator. Você é santa, você é santo, e não pode se encher de novela da Rede Esgoto para depois vir cultuar a Deus. Você não é um Judas, você não pode trair a palavra por causa de novelas, por causa de princípios quebrados. Não, porque se eu quebro princípios pela ausência deles, eu serei quebrado. Cada vez que você vira as costas aos princípios da palavra, você está traindo Cristo Jesus, está negando o seu Salvador e abrindo mão dos princípios que seus pais lhe ensinaram. Quem consegue me entender? Capítulo 7 nós temos a pregação de Estevão, e ele vai citar Abraão, Isaac e Jacó. Do versículo 1, Jacó e José, até o versículo 18, do 1 ao 18. Eu estou encerrando, mas eu gostaria de ouvir um amém bem forte, só dos adolescentes, porque eu não vim aqui pregar mensagem decorada. Eu vim aqui dizer a vocês que hoje, como Dia dos Pais, você precisa pensar bem o significado que a Bíblia dá para esse dia. E na pregação de Estevão, no capítulo 7, em último lugar, eu ia até o capítulo 21, mas o tempo não me permite. Em último lugar, Estevão pregando, e ele cita Abraão, e você disse uma frase para mim: Deus me levará mais longe do que onde meus pais chegaram. Então diga de novo: Deus me levará mais longe do que levou meus pais. Quando você chega em Atos capítulo 7, Estevão pregando sobre Abraão, versículo do número 2: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia. 3, e lhe disse o Senhor: sai da terra, da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. 4, então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vós agora habitais, que era a terra da promessa. Escute, Deus mandou Abraão caminhar. Aí Abraão saiu com seu pai, e o pai parou em Harã. Então quando o pai parou, parou todo mundo. Aí quando o pai morreu, Deus disse: ei, está na hora de vazar. Ah, mas meu pai chegou até aqui. Pois é, mas você não vai parar em Harã, você vai para Canaã. Abraão chegou mais longe, Abraão peregrinou mais longe. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu falo isso. Você vai prosperar mais do que seus pais. E todo pai quer isso para seus filhos. Você terá mais experiências com Deus do que seus pais tiveram. Eu nem vou pedir para você levantar a mão, eu só vou profetizar. Você vai conquistar muito mais do que seus pais conquistaram. Por quê? Porque você os honra, você os obedece. E a honra, obediência e honra não precisa ser na presença, mas na presença
presença de Deus você está. E é essa presença que vai garantir: você vai mais longe. Porque o pai de Abraão parou, mas Deus disse: sou contigo, para você chegar mais longe do que seu pai chegou. Capítulo 18 do Gênesis, eu disse ontem e repito hoje. Deixa eu ler esse versículo de forma plena, porque às vezes a nossa memória não é tão legal. Capítulo 18, versículo 19, Deus disse assim, 18 a 19: Abraão será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19 10 mais 9. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Os meninos, filhos de Abraão, vão honrá-los na sua ausência, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Gente, isso é muito forte. Deus está dizendo: Abraão vai fazer tudo isso, e porque eu sei que ele vai ensinar meus princípios aos filhos dele, eu vou cumprir minhas promessas na vida dele. Paz, paz, paz. Essa mensagem de Deus sobre Abraão me impactou. Eu vou cumprir a promessa na vida de Abraão, porque sei, na minha onisciência, estou vendo que ele vai ensinar minhas palavras a seus filhos. Existem promessas de Deus guardadas, a paz, esperando. Enquanto você está esperando o cumprimento dela, Pai, Deus está esperando você ensinar a palavra a seus filhos. Porque algumas promessas estão condicionadas a você ensinar a promessa, a palavra e a justiça de Deus aos seus filhos. Estevão cita Abraão, filho e pai. Estevão também cita Isaac. Isaac significa riso. Filhão, 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 filha, filha. Seja motivo de riso aos seus pais. Provérbios fala muito contra filhos que fazem os pais chorarem. É maldição. Uma filha tinha vergonha quando a mãe a levava à escola, porque a cara da mãe era toda enrugada, torta. E ela começou a crescer, chegou nos 13, quando começa a querer usar as sainhas, mostrando as coxas. Porque algumas meninas, conversávamos ontem com o pastor Felipe, a idade é 12, 13, mas elas não compreendem aqui que já tem corpo de mulher. E aí ficam usando roupa de piricrente, que não representa a Assembleia de Deus, nem as moças puras que glorificam a Deus em suas vestes. Então ela começou a andar assim, e não queria mais a mãe entrando na escola. Não, mãe, não quer, não precisa. Não, mãe, não quero. Não, mãe, não precisa. E a mãe criou coragem e perguntou por quê. E ela disse, na sala, a mãe chegou na sala perguntando por ela. E ela se escondia. A senhora é mãe de quem? De fulana. E ela se escondia na sala. Não, não é minha mãe não, gente. Não é minha mãe não, gente. E quando a mãe perguntou por quê, ela disse, eu tenho vergonha da senhora. A senhora é feia. Seu rosto é queimado. E a mãe disse, minha filha, meu rosto é queimado, porque você era bebê, nossa casa pegou fogo, todo mundo fugiu, eu encarei o fogo para te proteger, feri o meu rosto para você ser linda. Isaac foi motivo de riso. Capítulo 17, Abraão riu. Capítulo 18, Sara riu. E no capítulo 21 nasce um menino, e o significado do nome do menino é riso. Era Deus dizendo, já que é para rir, vai rir a vida toda agora. Aí Sara disse, quem ouvir minha história vai rir comigo, porque Deus me deu motivo de riso. Isaac honrou a mãe. Quando Rebeca, a linda esposa, chegou, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Ele não deixou a tenda da mãe se perder.
Ele não jogou a tenda da mãe fora. Ele traz a esposa para dentro da tenda da mãe, em honra à sua mãe. Isaac gerou um filho, 2 filhos, Jacó e Esaú. Os pais sabem os erros de Isaac e Rebeca para com esses 2 filhos. Mas eu quero tocar em um ponto que Estevão cita o nome dele em Atos 7. Jacó. A mãe ensina e ajuda Jacó a enganar o pai. Vai lá, pega um cabrito no quintal e traz o pelo que eu vou colocar em você. Aí você entra fingindo que é Esaú peludo, porque Esaú era peludo mesmo e Jacó pelado. Aí a mãe disse: eu vou colocar o pelo do cabrito em você, e você entra lá como se você fosse peludo, e fala para o seu pai: meu nome é Esaú. E o pai está cego. Tem muitos erros ali que Deus vai se valer, mas eu estou falando do filho que desonra o pai. E ali ele entra com o pelo do cabrito. Fala, gente, cabrito. Aquele bichinho. Aí entrou com o pelo do cabrito e tal, e o pai disse: é Esaú mesmo. E o pai o abençoou. O que ele queria, enganando o pai com o pelo do cabrito? Primogenitura. Aí quando ele chega lá em Padã Arã, se apaixona na Raquel. Aí quando vai se casar com Raquel, Labão, que era um Labão, coloca Lia, a primogênita, na tenda. Aí Jacó faz festa a noite toda. Aí no outro dia, quando o sol brilha, ele diz: tu não é Raquel não, teu zóio é torto, eu quero é Raquel. Depois da festa, né? Aí chamou o Labão, e disse: eu não trabalhei por essa, eu trabalhei pela outra. Aí o velho disse: é que na nossa terra o costume é que a primogênita casa primeiro. Então ele engana o pai para conquistar a primogenitura, e agora ele é enganado pelo costume da primogenitura. Plantou, colheu. Só que aí ele gera seus filhos, e vem José, o filho da honra, né? O filho do coração, o filho amado. E os filhos pegam José, arrancam uma capa, manda para o Egito, mata um cabrito e mancha o sangue, a capa no sangue do cabrito, e traz a capa manchada com o sangue do cabrito, e fala para o pai Jacó que matou um cabrito para enganar o pai com o pelo do cabrito. E os filhos disseram: pai, uma fera o comeu, esse sangue aí é de José. Mentira, era sangue do cabrito. Lá atrás ele desonrou o pai com mentira, e agora ele é desonrado com mentira. Desliga o iPad. Tem crente que se alegra quando o pregador diz: estou encerrando. Abraão disse: Sara não é minha mulher, é minha irmã. Casou, era esposa, ele a negou por 2 vezes. Isaac disse de Rebeca: não é minha esposa, é minha irmã. Outra mentira. Jacó disse: eu não sou Jacó, pai, eu sou Esaú. Mentira. Mas quando chega em José, José diz: eu não vou mentir como o meu pai, eu não vou mentir como o meu avô, eu não vou mentir como o meu bisavô, eu vou falar a verdade. Aí os irmãos de José aprontavam e diziam: pai, estão aprontando, estão desonrando o seu nome. Mandaram José para o Egito. Aí a dona lá, bonita, porque a praga era bonita. Potifar não é nome, é título. E quem tinha um título Potifar escolhia a mulher que quisesse. E mulher escolhida é diferente de mulher oferecida. Só que essa mulher escolhida se tornou oferecida. E ela disse a José: deita comigo. Aí José disse: estou com sono, não. José, não tem ninguém aqui. Quase Potifar virava Boitifar. E José disse: eu não vou trair
a confiança do meu patrão. Ela diz: tu vai. Ele: não vou. Ela diz: é assim que tu é homem? Homem de Deus. Tu vai fugir? Sim, o diabo a gente encara. A mulher oferecida, perna para quem tem. Vaza, meu irmão. E a Bíblia diz no Novo Testamento: fuja da imoralidade sexual. E José diz, ela diz: eu quero ficar. Diz, está escrito que ela queria se deitar e ficar com José. Está na moda, né? Ficar. Tem uns que vão logo para a cama. Não receba na cama quem não te recebeu no altar. E a modinha é ficar. E beija na boca de um, e beija na boca de outro, e beija na boca de outra. E nojeira, é muito cuspe para engolir, gente. Eu preciso dar um seminário aqui, solteirismo e namoro cristão, para falar o que significa beijo. Tem gente aí sofrendo sentimentalmente porque beijou muito e não sabe o poder disso. Aí vai para congresso, fica. Vai para o aniversário, fica. Vai para acampamento, fica. A trombeta toca, fica. Moça, seus pais não te criaram para ser bola de basquete que anda de mão em mão. Seus pais não te criaram para ser produto em liquidação que todo mundo pega, mas ninguém leva. Seu corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Se valorize. E José disse: eu vou correr. Ela disse: eu pego a tua capa. E ela pegou a capa. Só que quando ela agarra na capa, José, largo a capa, mas não largo a santidade. Eu não vou para a cama porque eu estou de olho no trono. Eu vou governar. Deus me prometeu e eu vou governar. E ele foge. E aí, meu irmão, calúnia. Calúnia. Potifar significa executor. Se José fosse um mentiroso, Potifar acreditaria nela. Mas como ela é a mentirosa, Potifar não acredita que José pegou a mulher dele. Senão Potifar arrancava a cabeça dele, executor, e deixou José vivo, porque José era um jovem da verdade. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. José disse: não minto. Ai, eu sou assim porque vovô foi assim. Eu sou assim porque papai foi assim. Fresco, Nutella, fracote, covarde. Você teve muita gente errada na sua casa, mas você tem a palavra, tem a igreja, tem o Espírito Santo, tem o céu, tem a promessa. Então você já repetiu comigo 2 vezes: Deus me levará mais longe do que onde meus pais chegaram. Então você vai chegar mais longe com a verdade. Decida. Para de ficar prometendo. Toda virada de ano tu promete as coisas para Deus. Eu prometo que eu não vou masturbar mais. Eu prometo que eu não vou assistir mais novela da Globo. Para de prometer e decide. Porque quem decide não precisa ficar prometendo. E aí, meu irmão, José vai para a cadeia. E lá ele fala a verdade. Uns 2 amigos contaram 2 sonhos. Aí disseram assim: interpreta para nós. Se José mentisse, seria um mentiroso. Aí José disse: eu vou falar a verdade. Tu vai viver e tu morrer. Falou a verdade. E aí? Morreu. E o outro? Viveu. Por quê? Porque falou a verdade. Dois anos depois, Faraó tem um sonho e não consegue interpretar. Aí Deus fechou a porta do inferno, do reino das trevas, e nenhum macumbeiro interpretou nada. Aí o cabra disse: tem um camarada lá na cadeia que fala a verdade.
Aí veio José. O faraó mandou chamar José, ficou todo bonitinho. E veio. Aí José disse assim: seu sonho? 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Então na prosperidade bora guardar, porque se não guardar vai acabar tudo aqui, vai morrer tudo. Eu falo é a verdade, viu, rei? Então o senhor... Aí Cláudio Duarte disse que José fez assim: escolhe alguém preparado para administrar. Escolhe alguém preparado para te ajudar na administração. Aí diz a Bíblia que Faraó olhou para os seus conselheiros e disse: onde acharíamos um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Aí um olhou para o outro e disse: eu não conheço mesmo não. Aí o outro: esse crentinho é bom, não conheço outro não. Eu também não conheço outro não. Só os adolescentes falam comigo sobre José. Para de graça, sobre José. O Espírito Santo é mencionado. Vem comigo, hein? Posta essa, que essa é top, vai dar curtida. Fala assim: sobre Abraão não é citado. Sobre Isaac não é citado. Sobre Jacó não é citado. Mas sobre José, a Bíblia cita: o Espírito de Deus está sobre ele. Aleluia. Aleluia. Vai perguntar por quê, não? Pergunta por quê? Primeiro, seja sincero. Quem de Abraão, Isaac, Jacó e José, quem desses mais sofreu? José. E o Espírito Santo é o quê? Quanto mais sofrimento você enfrentar, quanto mais dores na vida você enfrentar, mais a presença consoladora do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. A resposta é sim, para não passar vergonha. Abraão mentiu? Sim, eu falei a resposta, meu Deus. Abraão mentiu? Isaac mentiu? Jacó mentiu? E José? E Jesus diz que o Espírito Santo é o Espírito da... Então o Espírito Santo não enche gente mentirosa. O Espírito Santo não habita em filhos mentirosos. O Espírito Santo não dá dons espirituais a quem vive na mentira. Mas nesta noite, Deus vai te levar mais longe do que levou seus pais. Porque os pais que estão aqui desejam que Deus te leve além. Fica em pé em nome de Jesus. Só os pais digam: Deus levar. Só quem é pai ou quem deseja ser pai, né, Felipe? Diga: Deus. Profetizo 4, tá? Diga: Deus levará meus filhos mais longe do que me levou. Meus filhos, olha amor, meus filhos. Amém, Felipe? Filhos? Amém. Macho. Tem como subir isso aqui? Eu quero orar pelos adolescentes. Esse negócio aqui. Microfone, né? Eu quero orar por você, filho, você, filha, que entendeu essa palavra e não quer ser um Judas, quer ser um José. Vem cá na frente. Subam, eu que vou subir para cá. Senão eu sumo. Misericórdia, parece uma onda. Vocês entenderam essa palavra?
Fala amém, meu Deus do céu. Vocês entenderam essa palavra? Só as meninas que falam amém. Vocês entenderam essa palavra? Gente, me escuta. Jesus conta com vocês. Jesus conta. Toda família tem suas tribulações. Toda família tem suas dificuldades. Toda família tem suas limitações. Mas vocês são cheios do Espírito Santo. E os ímpios têm que olhar para você e ver como o faraó ímpio viu em José. Você tem que fazer a diferença. Pastor, na minha casa só eu sirvo a Deus. A você foi confiada a semente do reino. Valorize isso. Eu profetizo através da sua vida, os desviados voltarão para Jesus na sua casa. Deus coloca esse desejo no seu coração de ser uma bênção para a sua família. Feche os seus olhos. Quantos de vocês oram pela salvação de seus pais? Quantos de vocês oram pela salvação da mãe, do pai, do irmão, da irmã, dos avós? E Deus está dizendo: eu te ouvi orar. Mas você que não ora, pode começar a orar por eles, porque o Espírito Santo habita em você. Você faz parte da noiva do Cordeiro. E nessa noite Jesus lava a nossa alma, lava o nosso coração, lava os nossos pensamentos, molda nosso caráter conforme a palavra. Deus vai te levar muito além do que seus pais imaginaram para você. Você será o orgulho da família. Quem sabe és a menos desacreditada ou menos desacreditado. Deus te deu uma chance de, através da oração e da superação, fazer a diferença na família. Diga: meu peito dói. Cante isso com os olhos fechados. Pode tocar. Sinto vazio. Longe de ti. Cante, adolescente, perdoa. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos, Deus, fazem. Só os adolescentes cantando com a voz consolador. Abaixa a cabeça em sinal de humildade. Meu peito dói. Consolador mora em mim. Sinto um vazio. Perdoa meu coração.
mas não afaste. Diga Espírito Santo, diga Espírito Santo, perdoa minhas mentiras, perdoa minhas rebeldias, vaidades que não glorificam o teu nome, perdoa os maus pensamentos, perdoa as mágoas alimentadas. Diga, perdoa as mágoas alimentadas, perdoa meus desejos de vingança, perdoa as más respostas que dou aos meus pais, perdoa a falta de respeito aos líderes. Agora diga, Espírito Santo, perdoa até os pecados que eu esqueci e não confessei. Me lava, me lava, me purifica, me limpa, me enche e me usa. Onde houver um coração quebrantado, onde houver humildade de espírito, onde houver uma mente focada em mudar, em pedir perdão e abraçar, os dons espirituais estão descendo agora. Aleluia! Dons espirituais estão enchendo o seu espírito agora. Na calmaria de seus pensamentos, o Espírito Santo está te direcionando a vidas que precisarão de sua mão estendida. Jesus vai começar a curar enfermidades através da sua vida. Jesus está te dando espírito de sabedoria e você dará conselhos sábios e prudentes. Porque muitas vidas serão alcançadas e edificadas através da instrução que virá através da sua vida. Filhos chamados para serem imitadores de Cristo Jesus. Não toca nada agora. Não toca nada. O Espírito está soprando entre eles aqui. O Espírito está quebrantando adolescentes aqui. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Deus não te dará as almas pelas quais você não chora. Deus não te dará o dom pelo qual você não chora. Deus não te purificará do pecado, se por esse pecado e pela libertação dele você não chora. É Deus quem opera em nós a tristeza para nos arrependermos. O arrependimento, segundo Deus, opera a vida. Chorem. Peça. Se humilhe. Não espere ser humilhado para chorar. Se humilhe em lágrimas.
Porque se você não se humilhar, Deus vai humilhar você. Se você não se quebrantar, Deus vai quebrar você. Vai doer, mas Deus prefere te ferir do que te perder. Todas as suas respostas que feriram o coração de seus pais precisam ser confessadas. Todos os seus pensamentos que desonraram seus pais, sua família, seu Deus, a Bíblia, precisam ser confessados e deixados. Faz, Espírito. Faz, Espírito. Você não é Judas. Você é José. Você é como Jesus. Você não vai tirar sua vida. Você não vai se cortar. Você vai perdoar e vai levantar a cabeça. Você vai tratar de quem desprezou você. Você vai cuidar de quem não quis cuidar de você. Você vai dar para quem tirou de você muitas bênçãos. Você vai alegrar quem entristeceu você. Você já se perguntou: por que sou eu? Por que isso acontece comigo? É porque Deus vai te levar onde pouca gente vai chegar. Deus está te tornando um José. Sua família vai te pedir perdão. Sua família vai sentar na sua mesa. E você cheia do Espírito. Você cheio do Espírito vai cuidar deles. O que Paulo disse a José, Deus fala com você aqui agora. Perdão, o que Paulo disse a Timóteo, Deus fala com você aqui agora. O Senhor não te deu espírito de temor, mas de poder e moderação. Receba as armas de Deus agora. Receba as armas de Deus agora. Deus começa te armando, te quebrantando, porque Deus não usa gente orgulhosa. Deus não usa gente dura. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui na frente, nessa dimensão de glória que a gente está aqui. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui. Já tem um espaço aqui para você, não precisa ninguém sair. Já tem um espaço aqui para você, só vem. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui. Tem um espaço aqui para você. Se tiver alguém vindo, a igreja vai me ajudar, porque eu já preciso encerrar. Mas se tiver alguém vindo, você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui, ó. Isso, meu filho, vem. Isso, filha, vem. Só eles dois. Se tiver mais, conduz, traz aqui. É noite de mudança. Isso, conduz ela aqui. Tem mais uma moça aqui. Por favor, senhora, chegue perto dela aqui. Isso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Conduz ele aí, ó. Deixa ele passar aqui, ó. Deixa ele passar aí. Conduz ele aqui, ó. Vai,
confessar hoje? Subiu para o meu canal hoje uma mensagem sobre confissão. Quantos filhos de crente que nunca confessaram Jesus? E o pai está ensinando o filho o valor da confissão. E você que canta no grupo, não sei quanto tempo você está no evangelho, mas filho de crente não é neto de Deus. Você precisa confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E se você nunca confessou, você vai fazer agora o que essa criança vai fazer também: confessar. Confissão. Agora vocês que estão atrás dessas pessoas, dão só um passozinho atrás, sem derrubar ninguém, só um passo, só para eu conseguir diferenciar. Isso. A igreja que está aqui até agora, perdão, já passei um pouco do horário, mas a gente precisava fazer isso aqui. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar por essas pessoas aqui. Senhor Jesus, aqui tem criança, aqui tem adolescentes, aqui tem uma mulher, aqui tem jovem que reconhece que são pecadores e que necessitam da graça, e que necessitam de mais uma chance, necessitam de mais uma oportunidade pela autoridade que é no nome de Jesus. Há um toque do Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas, e esse toque é gerado pela pregação da palavra. Esse toque é gerado porque essa igreja é uma igreja de oração. Em nome de Jesus, Pai, todo plano do inimigo está sendo frustrado e o plano do Senhor está sendo realizado a partir de hoje, porque haverá mudança de vidas. A partir de agora, Pai, há uma nova experiência para cada uma dessas pessoas em Ti, em nome de Jesus. Olhem para mim, olha para mim, olha para mim. Romanos capítulo 10, está escrito assim: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. 1 João capítulo 2 está escrito assim: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Então todos vocês que estão aqui na frente, vocês que vieram aqui pertinho de mim, eu falo e vocês repetem. Abaixa a cabeça comigo, não toca nada agora para não confundi-los. Abaixa a cabeça comigo, por favor, vocês aqui, e digam assim: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu Te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no Teu livro e me recebe na Sua família, que é Sua igreja. Amém. Pode aplaudir a decisão deles, pode aplaudir. Eles merecem o aplauso. Oh, glória a Deus! Parabéns, 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 parabéns. É uma nova vida. Nascem em Cristo Jesus. Obrigado, meu querido.